Em Instantes, o podcast Pod Valente. Em Instantes, o podcast Pod Valente. Está no ar, o podcast Pod Valente. É o esporte em destaque, na Difusora 95, com Cristiano Romão e Camila Pereira. E hoje estamos dando início a mais um produto do Grupo Difusora de Comunicação, é o Pod Valente, da equipe polivalente da Difusora 95.3. Estaremos sempre com entrevistas, com desportistas, para que possamos ter aquele bate-papo aqui pelas redes sociais. Estarei sempre ao lado aqui da companheira repórter Camila Pereira. Muito bom, Cristiano. Para mim é um prazer estar aqui nesse projeto. Para mim é uma responsabilidade estar ao lado de um grande repórter, Cristiano Romão. Espero poder corresponder à expectativa dos nossos internautas e com certeza teremos aqui um papo de qualidade com desportistas da cidade e creio que vai ser muito produtivo para todos nós. É verdade. E dando início a esse nosso primeiro Pod Valente, é um prazer recebê-lo, diretor de esportes da Difusora 95, da equipe polivalente, Luiz Oliveira. Um prazer tê-lo aqui nesse nosso primeiro Pod Valente. Abraço, Cristiano, Camila, que alegria, não é? Estar junto nesse pontapé inicial desse projeto da Difusora 95, hoje nas tendências digitais, não é? A gente fala muito aí do efeito manada, não é? O podcast é uma grande tendência e é mais um produto que a Difusora 95, o Grupo Difusora de Comunicação, que a equipe polivalente traz. Ele tem tudo a ver com a nossa equipe polivalente, podcast, né? Muito feliz com essa oportunidade aqui, viu? Hoje, como diretor de esportes, como narrador esportivo, a gente sabe que tem uma trajetória grande. Do início, como que começou Luiz Oliveira aí no mundo esportivo, no rádio, até chegar aqui a equipe polivalente? Cristiano, nós temos, não é uma caminhada longa, você faz parte dessa história aí. O ano que vem, em 2024, eu faço 30 anos de rádio. E como tudo na vida, acho que quando Deus nos chama a passagem por esse mundo, você recebe um chamado, né? A vocação. Um sonho desde criança, não é? E estar à frente hoje dos microfones, independente de cargo ou qual função eu exerça, é estar realizando um sonho de criança. O jornalismo esportivo, eu desde criança incentivado pelo meu pai a torcer pelo Cruzeiro, a torcer pelo Clube Atlético Patrocinense. Então, estar hoje nesse mercado, nesse nicho, dentro dos bastidores do jornalismo esportivo, que lida diretamente, a gente lida com a emoção, né? Nós levamos a emoção, a paixão, a competição traduzida, não é, Camila? O futebol, o esporte hoje é paixão, é determinação, é ousadia. Então, é impossível passar por uma transmissão, um programa, uma jornada esportiva, uma entrevista, sem ser tocado pela emoção que aquilo desperta em todos nós, né? Então, acho que eu vivo hoje, acho não, quem acha não tem certeza, né? Mas é um sonho, né? A gente, como é que é aquele ditado que quando você ama o que faz, você não precisa trabalhar. Trabalhe com o que você trabalhe ama. Com você ama e você não trabalha. É mais ou menos essa aí. Essa frase aí todo mundo conhece. Trabalho dobro, né? Mas muito bom, me permita estender um pouquinho mais. Essa nova oportunidade que a Difusora está dando, abrindo, além das suas coberturas, o seu leque para as plataformas digitais, né? Para esse bate-papo mais informal, esse bate-papo que leva o jornalismo mais desengessado, se é que eu não estou criando um neologismo aqui, não é? A suavidade, porque hoje, embora o esporte fuja um pouquinho do jornalismo tradicional, por lidar com emoção, por lidar com alegria, lógico que nesse contexto tem alegria, a tristeza, a vitória, a derrota, mas a emoção. E é muito bom a Difusora estar indo por esse caminho. Nós
tivemos, não com a nomenclatura podcast, mas o Conhecendo o Craque, que, embora não tinha essa denominação, mas ia ao encontro de mostrar um outro universo, né? E no início ele era só áudio, depois ele veio para vídeo. Depois nós tivemos nosso companheiro Felipe Ferreira, que trouxe a ideia de um podcast só de áudio, e foi muito bem desenvolvido também com o nosso companheiro Fernando Castro, que era o Grenáguia, especificamente voltado ao Clube Atlético Patrocinense, não é? O Grenáguia remete ao mascote, águia do Clube Atlético Patrocinense. E o Podvalente agora, que tem tudo a ver com a nossa equipe, com o nosso time de jornalismo esportivo, que é o Podvalente. Então eu tenho certeza, como eu estou alegre hoje de estar sendo o primeiro entrevistado desse projeto, mas que muitas estrelas e personalidades do nosso esporte, independente da modalidade, vão passar por aqui e tenho certeza que belas histórias serão trazidas aqui no Podvalente da nossa Difusora 95. Luiz, você desempenha hoje vários papéis dentro do jornalismo, né? E um que eu particularmente acho mais difícil é a narração. E a narração, muitas pessoas dizem que você nasce com um dom. E aí, você já nasceu com esse dom? A gente quer aprofundar mais um pouquinho, assim, como que nasceu isso? Alguém olhou e falou, esse menino narra. Como que foi isso? Boa pergunta, Camila. Quando passou pela minha cabeça em trabalhar com jornalismo esportivo, em trabalhar com rádio, a vocação que veio no meu coração já era narrar. Né? E, lógico, eu não tinha experiência nenhuma. Isso lá em 1994, ano de Copa do Mundo, ano de Ayrton Senna. Infelizmente, eu lembro até hoje que um dos fatos que marcou meu início no rádio, em julho de 1994, foi logo depois da morte do Ayrton Senna. Morreu 1º de maio de 1994, aí depois o Brasil, em junho, foi tetracampeão. Com Carlos Alberto Parreira, não é isso? Romário, Bebeto, Dunga, Tafarel. Naquele paradoxo de sentimentos da tristeza do Ayrton e do tetracampeonato da seleção brasileira. Isso marcou o meu início no rádio. Eu estudava no Nélio Amaral e tinha amigos que já trabalhavam em rádio, não na Difusora, em outra emissora. Na época eu comecei na Rádio Capital do Triângulo, e comecei a externar isso e brincava muito. Eu lembro que hoje eu tenho um professor, o senhor Geraldo Campos, que vocês devem, torcedor do Flamengo, foi meu professor de física. Hoje ele encontra comigo pelas ruas e fala assim, Luiz, eu vejo você hoje onde você queria estar. Eu amarrava bucha de papel na ponta da caneta com durex e brincava de entrevistar as pessoas no recreio, nos intervalos, né, no Nélio Amaral, quando eu estudei. E quando amigos me deram essa oportunidade de me levar para o rádio, de me apresentar para uma pessoa que tinha poder de decisão, meu pai no rádio chama-se Leonardo Machado Caldeira, na época era o diretor de esportes da emissora que eu fui. Fiquei uns 4 ou 5 meses fazendo testes, mas o meu primeiro teste foi para narrar futebol. Eu era apaixonado, eu sou apaixonado por narrar, eu gosto de tudo no rádio, mas estar ali, na velocidade, no clima do jogo, lance por lance, jogada por jogada, e levar essa emoção de gritar o gol, assim, o meu sentimento de me tornar um radialista um dia era para ser exatamente narrador de futebol. Lembra do primeiro jogo como narrador? O jogo em si eu não lembro, mas foi à noite, no estádio de Leguiardo, uma Copa que chamava Copa Léo Caldeira. Né? E eu lembro que deu na barriga, o dia que ele deu dor na barriga, dá aquele frio na barriga, né? É normal. Normal. Não, até hoje, né? Até hoje, você vai para um programa, abrir uma jornada, e o narrador, não que ele tenha mais responsabilidade, mas a jornada em si passa por ele, não é? A abertura, o giro de repórteres, o acionar o comentarista, os mexãs que são feitos dentro dela, e o narrar futebol, quando termina um jogo, você vai, mas é muito fácil, você está ali falando. Há uma entrega emocional, que a gente leva a emoção. Se o jogo tá bom, você vai no clima. Se o jogo não tá bom, automaticamente todo jogo, principalmente quando envolve times que é da nossa cidade, no caso do Clube Atlético Patrocinense, é impossível você falar que não há um envolvimento emocional e até passional, né? Porque você faz do time como é que fala ali? O nosso representante, a gente é bairrista com isso. E há uma entrega muito grande quando termina um jogo de futebol, não só do nosso diafragma, de respiração, e aí a nossa fonoaudióloga aqui, a Marisa, até me deu alguns toques disso, de respiração, de aquecimentos vocais, mas quando você termina, poxa, mãe, eu tô cansado, eu tô exausto, né? A voz, você tem que hidratar muito, com muita água,
e o emocional. O Cristiano sabe dessa história. A gente comenta muito, tem jogos do CAP, aqueles jogos ou do Cruzeiro, ou do Atlético, que a gente já trabalhou, que 2, 3 horas depois que a gente chega no hotel para dormir, ou chega em casa quando o jogo é aqui, parece que os batimentos ainda estão acelerados. Então, o organismo, a resiliência de voltar ao estado normal, aí que você começa a descansar. Mas para dormir depois de um jogo, principalmente do CAP, que há um envolvimento emocional maior, uma carga de adrenalina maior, eu vou te falar. Mas voltando à sua pergunta, não fugindo dela, o meu sonho era de ser narrador de futebol. E não é difícil, para te falar a verdade. Hoje eu vejo, não é, com muita naturalidade. Acho que quanto mais a gente pratica, embora a gente está sempre aprendendo, não é? Eu falo que eu estou sempre em construção, como ser humano e como profissional. Se você perguntar assim, você já é feliz hoje como ser narrador de futebol? Sou feliz, mas você já acha que você chegou no ápice? Eu acho que eu ainda não cheguei no ápice. Tem dia que eu ainda paro com narrações minhas e falo, nossa, eu ainda preciso melhorar nisso aqui. Eu preciso melhorar o meu gol. Eu preciso melhorar o meu palavreado. Eu preciso dosar. Hoje eu sou mais, como é que fala? Mais calmo, né? Mais calmo, mais tranquilo. Quando eu comecei, eles falavam, o Luiz é ligado numa tomada 220. E aí o cansaço era bem maior. Hoje você... Porque o narrador do rádio é totalmente diferente do narrador da TV. Aquela emoção, né, que o narrador passa e o ouvinte que está ali pelo rádio acompanhando é diferente de quem está narrando numa TV, que é mais calmo, é mais tranquilo, ou não? Me corrija se eu estiver errado, mas eu também concordo com o Cristiano, porque o ouvinte no rádio, a emoção vem toda do que o narrador está passando, né? O Marcelo Adnet, grande humorista, ele tem um vídeo dele que circula nas redes sociais fazendo a comparação da narração do jogo de futebol no rádio pela TV, não é? A TV entrega um contexto maior, pronto, a imagem, o telespectador está vendo. O rádio, hoje, embora o rádio está com muita imagem também, mas a maioria das emissoras não detém o direito de transmissão dos jogos, você fica com o narrador ali. Mas na essência do rádio em si, você tem que narrar lance por lance. Com o torcedor que não está assistindo ou que não está no estádio, o bom do rádio é porque quando você está levando aquela emoção, você vai criando o imaginário. Eu fico fazendo o contrário quando eu estou ouvindo transmissão, porque eu gosto muito de ouvir transmissões de futebol em rádio, né? Quando eu não estou trabalhando, ouvindo os companheiros da equipe polivalente, ouvindo outras emissoras. Então, a riqueza de detalhes, ela é traduzida na riqueza de palavras, quantitativa, não é? Bola sai do goleiro, passa pela lateral direito, volta para a defesa, passa para o meio campo, lança para o campo de ataque, ponta direita, ponta esquerda, escanteio pela direita, escanteio pela... Então, lance a lance, você vai tendo que narrar, contar quem está te ouvindo, aonde que a bola está, quem está com a bola, bateu com a perna direita ou bateu com a perna esquerda, passou perto ou passou longe do gol. E há sempre um pouquinho de exagero para dar mais emoção, né? Às vezes aquela bola... Principalmente quando a bola passa mais ali do passa tirando tinta, não é tanta tinta assim, mas é isso que entrega, que é a emoção que você tem que passar pro ouvinte que está te acompanhando. Sobe o tom, não é? O time vai atacando ou está sofrendo uma pressão muito grande do adversário, ou espalma para ali no fundo do goleiro, bateu cruzado, tira a defesa adversária. Então, à medida que o jogo avança, você sobe a velocidade e às vezes até o tom de voz, porque o gol é uma descarga de adrenalina, não é? Você já vai de um lance, principalmente se for um lance mais longo, né? Que resulta numa troca de passes, um cruzamento de linha de fundo, a hora que finaliza, você extravasa. O gol é o êxtase do narrador. Eu acho que o narrador embarca, talvez ele sinta a mesma emoção que o atleta que está fazendo o gol, ao narrar um gol. Eu me imagino, assim, eu estou fazendo um gol ali. Tem um ritual para começar ali a jornada, ali a abertura? Você fala de... Começar uma jornada, você tem algum ritual ali diferente para você? A gente sabe que você tem alguma coisa isso, assim, sim. A gente sabe que você tem uma abertura que é linda ali da jornada. Tem. Como é que eu te falo aqui? Primeiro que eu fico tenso. Todo dia que eu vou fazer um futebol, à medida que vai chegando a hora eu fico tenso. Se é viagem, você sabe do que a gente passa nas viagens, né? Se é aqui, vai chegando a hora... Aquele dia, por exemplo, eu vou narrar domingo, é o jogo do CAP, domingo agora. Hoje é quarta-feira, por exemplo, meio de semana. Na quinta, na sexta, aquilo que vai mexendo com o emocional. A sua mente vai se preparando para aquilo.
Então, no dia do jogo, então, a saída de casa, a preparação, o almoço mais cedo, comida mais leve, você se prepara tudo. O ritual eu faço sempre fé, oração, peço para que tudo dê certo, que se possível o time que a gente for o CAP que vença, né? Que abençoe o trabalho da equipe. E a abertura eu gosto muito de poetizar. E criei algumas frases, algumas coisas ligadas ao futebol. Ela já foi maior, eu penso hoje que ela precisa até ser mais reduzida, mas eu penso assim, quando você está comunicando, você tem que levar, enquanto a bola não rola, quando a bola está rolando, beleza, por si só, a emoção do jogo ela é o suficiente. A abertura como é que eu te falo aqui? É como desabrochar de uma flor, de uma rosa. Você tem que florear, eu penso. Mas hoje eu já penso em diminuir, ser mais objetivo. Qual foi o jogo que você não esquece ali como narrador? Aí você tem sempre contigo. Esse foi o jogo. Talvez não tenha o jogo. Foram vários jogos que eu narrei inesquecíveis. Do CAP, teve vários, né? No Mineirão, como cruzeirense que sou, se não me falo, como narrador, 2003, o título da Copa do Brasil, com o Flamengo. Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro e Flamengo. Aquele Gladstone. foi Gladstone, que o Luxemburgo deu um pote de fraldas. Aquele jogo como narrador, eu estava no Mineirão, eu não lembro mais a equipe, acho que o Zé Maria estava de comentarista. Luizão, Aristizábal, Alex. Não, os gols, né? Aquele jogo, eu lembro que tinha, se não me falha, o público foi 82 mil pessoas dentro do Mineirão. E logo em cima, o Cruzeiro abriu o marcador cedo, né? O Flamengo tinha um atacante chamado Zé Carlos, que ficou 3x1, foi 3x1 ou 3x2? 3x1. Então, 1x1 ficou no Maracanã. No Maracanã, do Alex. E depois na quarta-feira foi o 3x1. E quando o Cruzeiro fez 1x0 e a torcida começou a pular, e eu lembro que eu tava com um copo d'água semelhante a esse aqui, ó. E o copo fazia assim, né? Eu falei, meu Deus. Acho que como narrador, aquele jogo foi um jogo inesquecível. Luiz, e hoje você não está só na narração, né? Além de narrador, você está à frente do Parada dos Esportes e passou por todos os setores do jornalismo. E também trabalha com ao vivo aqui, né? Queria saber se teve alguma situação inusitada, tanto de narração quanto de programa ao vivo, que você teve que ali fazer um joguinho de cintura para poder contornar a situação. Ah, com certeza. Situações inusitadas, o ao vivo, por mais que o Parada dos Esportes hoje, não é que eu não me considero à frente do Parada dos Esportes. Nós somos um time ali, e quem acompanha a nossa rotina sabe que a gente chega aqui 7 horas da manhã. Pessoas falam, o Parada dos Esportes é bom demais. Você chega lá 11 horas e do meio-dia, 1 horinha, a gente chega aqui 7 horas da manhã e o Parada dos Esportes, na maioria das vezes, começa a ser preparado com um dia de antecedência, com a semana de antecedência, né? O inusitado, hoje a gente trabalha muito com equipamento eletrônico, né? Você chega ali, de repente, você está terminando o programa, o espelho do programa ali, com manchete, com tudo, dá 10h59, pá, deu um pane, perdeu tudo. Já aconteceu. Já aconteceu várias vezes. Todos nós, né? De ir pro ar de improviso. O ao vivo, ele mexe muito com a gente, faz a gente desenvolver muito o improviso. E aí, agora? 11 horas, o programa está no ar. Se tem script, se tem manchete, se perdeu material, nós já perdemos material de todo o contexto de redação e de material de áudio, de ter que fazer o programa de 1 hora de improviso. Muitas vezes aconteceu isso. É inusitado. Cruzeiro e Atlético, que ano que fez a Copa do Brasil? Final da Copa do Brasil? Essa você estava. 14, né? Nós chegamos cedo em Belo Horizonte, tá lembrado? Fui pro hotel, jogo 9h30 da noite no Mineirão. Tomamos banho com as 2 ou 3 horas de antecedência, pegamos o engarrafamento. Aquele ali não foi a final, né? Aquele ali foi que o Cruzeiro fez 3x0, Pedro Rocha. Ah, tá. O Cruzeiro ganhou de 3x0, depois perdeu no Independência por 2x0. Foi um ano depois. Um ano depois daquela... Que o Cruzeiro tinha perdido o título. Isso. Com Dátalo, com Luan. Exatamente, mas aquele jogo, você lembra o que aconteceu conosco? Sim. Nós pegamos um engarrafamento tão grande que faltava meia hora para começar o jogo e a gente não tinha conseguido chegar no estádio. E aí, viagem de 400 quilômetros, planejamento, responsabilidade como patrocinador, engarrafamento. Sabe o que eu fazia? Rezava. Falei, meu Deus, São Cristóvão, abre-as, não tinha outra opção. Mas aí, sei lá, acho que os deuses
né? É Deus, né? Porque a gente não sei como que a gente conseguiu chegar correndo, né? Passando o setor de credenciamento, estádio lotado, e conseguimos. Acho que abriu, faltavam uns 10 minutos para. Aquele dia eu pensei, pela primeira vez nós vamos viajar uma distância dessa e não vamos conseguir chegar a tempo do nosso compromisso. Porque o jogo 9h30 começa. Se você tá lá e se você não tá, é problema seu, né? Luiz, e a gente falando aqui de futebol, a gente falando de emoção, e é um esporte passional que mexe, né, com muita gente. E, claro, os jornalistas, principalmente que estão, né, por noticiar, a gente acaba também dando a nossa opinião, né, seja no programa, seja até no momento da narração, conversando com o comentarista, e está muito sujeito a críticas, né, Luiz? Como que você lida com as críticas hoje em dia? Como que já foi? Fala um pouco disso pra gente. Eu lido bem com elas. Já lidei bem mal. Hoje eu lido bem. Antes elas tinham... Eu não era muito, como é que eu te falo aqui, assimilador das críticas. Hoje eu coloco na balança e procuro o que delas eu posso tirar proveito, o que delas pode engrandecer, o que delas tem fundamento. E utilizo para moldar aquilo que... E o falar hoje, né, a opinião, cada um tem a sua. Mas determinados segmentos, você tem que ter a responsabilidade do que você está falando, né? O Armando Nogueira tem uma frase, o saudoso Armando Nogueira tinha uma frase no jornalismo que quando você consegue, na sua opinião, no jornalismo, criticar sem ofender e elogiar sem puxar saco, você atingiu o ápice daquilo que precisa ser de um jornalista. Mas já fui contestado muitas vezes, mas o bom disso é que é sempre o plural, você dá sempre o direito de quem pensar diferente se manifestar também. Mas hoje lido bem com as críticas, eu sei diferenciá-las, eu procuro aprender a diferenciá-las. Aquelas que são construtivas, né, que têm fundamento, e aquelas que, de repente, falam, nada a ver, né? E hoje é bem mais instantâneo isso, né? Antigamente, eu não sei como que se dava muito bem essa comunicação do ouvinte com o radialista, né? Porque hoje em dia, com a tecnologia, né, Cristiano? Não, sim. É instantâneo. Hoje você está no campo, em qualquer estádio, vamos porque Tombos, que é o local assim, mais distante aqui de Patrocínio, você anda em 1.000 quilômetros, você está no caminho e as pessoas comunicando, olha, manda um alô para mim, eu estarei ouvindo a rádio e tudo. E se o repórter e o narrador não tiver esse controle emocional, você está ali narrando, vê um comentário ali, uma crítica, você tem que ter o equilíbrio. O que acontece, né, Oliveira? Até o Cristiano pode responder isso pra gente. Isso, porque muitos torcedores não entendem, né? Todos sabem, nós torcemos para o CAP e para o Cruzeiro. Mas, hora alguma, a gente deixa de falar. Você não vai falar mal do Cruzeiro? Você não pode falar mal? Claro que eu posso. Por que você está falando bem do Atlético, que é o maior rival? Aí as pessoas talvez não sabem separar, né, esta situação. Você tem que falar bem somente daquele time. E não funciona assim. Acima de tudo tem um profissionalismo, né? Acima de qualquer paixão. Respeito com todos da equipe polivalente. Exatamente, não é? Você não pode deixar influenciar pelas suas paixões, não é? Na questão profissional. Você tem que saber separar o joio do trigo. Você fala desse imediatismo, né, que hoje o mundo vive. A nossa central aqui, as mensagens vão hoje numa transmissão de futebol, elas chegam no Instagram, elas chegam no direct, né? Elas chegam no zap da central aqui da emissora, elas chegam no zap do Cristiano, que é o repórter, ou do Zé Maria, do Zé Carlos, do Cleiton, um de nossos comentaristas, do Voltação que está comentando, elas chegam no narrador, você vai lidando, você vai olhando. Então elas chegam de todas as formas. Você fala desse imediatismo, eu peguei um rádio que começou redigindo em máquina de escrever, um papel carbono para ter 2 laudas, fita cassete, disco de vinil, e quando eu comecei no rádio ainda não existia CD. Eu peguei você vê a transformação. Como que a gente tem que se moldar para acompanhar essa evolução tecnológica hoje que nos expõe cada vez mais, não é? O seu ouvinte ali, se ele pensou diferente de você, ele manda um zap, ele vai lá na página da rádio que está transmitindo o jogo, nos comentários, lá no rodapé e pronto ali. Então, por isso que a gente tem que se policiar muito e saber separar sempre o joio do trigo e no que se fala e ter respeito pelas instituições e pessoas, porque você está sendo avaliado todo momento. Eu falo que, embora Deus dá o dom para cada um, mas a profissão da pessoa que trabalha com comunicação, que trabalha com ao vivo, qualquer outra profissão e com respeito a todas elas, algumas,
Eu sou um mecânico ali no carro do meu. Um abraço a todos os mecânicos, né? Que sem eles, né? Eu erro ali, eu vou colocar um parafuso errado. Não, eu coloquei um parafuso errado. Eu vou voltar aqui, tá só eu ali, beleza. Agora, por exemplo, eu coloco um parafuso errado no ar aqui, uma palavra errada. Já é. Misericórdia. Ô, Oliveira, você errou. Você falou errado. Ô, Cristiano, você falou aquilo. Ô, não é aquilo, não. Então, o seu erro ali, ele é exposto de imediato. A gente fala aí de narração, né, de futebol de campo, de futebol de salão, mas nessa longa jornada que você tem como narrador, já teve oportunidade de narrar outros esportes também? Ou ficou apenas no futebol? Já corrida da fogueira, atletismo, prova de rua, vôlei, Catiguá, há alguns anos, Divinópolis? 95, 96, isso, eu e o Zé Carlos, o time do Catiguá disputava lá contra o Estrela do Oeste. Nós ficamos hospedados lá, transmiti vôlei pelo rádio, transmiti futebol, futsal, vôlei, corrida. Acho que basquete eu nunca narrei um jogo de basquete. Mas se precisar, narra. Narra, não é? Não vou dizer que a gente está tão atualizado, mas você prepara antes, né? Eu acho interessante o vôlei. Eu tenho vontade de narrar um jogo profissional, um jogo de seleção, um jogo de vôlei, acho muito interessante. O próprio basquete também é maravilhoso, né? Agora, mais aqui na região, né? Monte Carmelo, na Superliga, próprio Araguari, também na Superliga. Olha para você ver como que é aí o esporte aqui na nossa região. Além da narração, teve a oportunidade também de ser setorista do Clube Atlético Patrocinense. Fui setorista, fui repórter de campo em várias oportunidades, na Copa Triângulo, que o CAP foi campeão, que era uma liga paralela que o interior de Minas fez um levante contra a Federação Mineira, mas não era contra, né? Que até teve o apoio da Federação Mineira, Valtesson no CAP, Pedro Naves no Berlândia, Elmer Guilherme era presidente da federação. Antônio Carlos Brilhante, né? Não é isso? Isso, a Liga do Triângulo. Ali eu fui setorista. Naquele ano, eu fui setorista quando o CAP fechou a parceria com o Renê Santana, o Tele Santana, né? Esteve aqui, entrevistei Tele Santana, no Ninho da Águia. Ninho da Águia. Exatamente. E tive outra grande emoção também daquela época, do título da Copa Triângulo. Você me falou de narração da Copa Triângulo. E depois também, naquela época, você já estava com o Renê, não é? Sim. Você já era repórter também, você já estava. Fizemos CAP e América de Alfenas? América de Alfenas. A final aqui. Com 4-0. Isto. Não é isso? Isto. E Rogerinho, Nil, Zé Eduardo. Zé Eduardo. Todo aquele pessoal. Exatamente. Viajamos para Manhumirim. Ficamos uma semana, né? Uma semana em Manhumirim. Com a delegação, viajamos com a delegação. Não é isso? Exatamente. E tem outra também como repórter, quando o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, contra o São Paulo. Marco Aurélio Moreira. Isso. Depois o Filipão assumiu. Naquele jogo como repórter também, eu estava como repórter. Domingo à tarde. Gol do Giovani. Não, foi à noite. Não, o 2-1 foi um domingo à tarde. O Giovani o São Paulo fez 1-0, Marcelinho Paraíba. O Cruzeiro empatou com o Fábio Júnior e depois teve a falta. Que o Miller empurrou. Isso, o Rogério Pinheiro foi expulso. O Simon apitou aquele jogo. O Miller conversou ali com o Giovani. Ele pegou e bateu. Passou pela barreira. O Rogério Senna era o goleiro. Aí no último lance, o Clebão tirou em cima da linha. Era o André Doring. Era o goleiro. Aquele jogo eu estava de repórter também. O título da Copa do Brasil. 2000. E o Levir Coupe era o técnico do São Paulo. São Paulo tinha Raí, Marcelinho Paraíba. Era uma coisa. Só que o São Paulo fez 1-0. Falei, foi-se, né? Primeiro jogo ficou empate no Morumbi. Empate. E tinha aquele gol fora de casa, né? Que aí fazia o gol fora de casa. Tinha o gol fora de casa, contava com o fator de desequilíbrio, né? Estamos aqui falando muito de esporte e me veio aqui na cabeça uma curiosidade. Luiz Oliveira respira futebol, narra, repórter. Luiz Oliveira joga futebol? Boa pergunta. Fala a verdade pra você. Peladeiro. Já joguei, gostava muito, mas acho que eu nunca disputei um campeonato. Na infância, na escola, depois, alguns anos atrás, eu jogava na Fama.
aos domingos, né? Aquela turma da fama ali, eu chegava lá 9 da manhã, saía 11. E jogava... Na segunda-feira no Catiguá, na época do... Isso, também, bem lembrado. Nós tínhamos uma pelada do pessoal da rádio aqui, salão no Catiguá, foi muito tempo. Depois, essa lá na Fama, e jogava no domingo na Fama, na segunda no Darage, na quarta no Camisa 10. Por incrível que pareça, mesmo peladeiro. Tive contusão de virilha e problema de pubs. Não joguei mais, parei. Jogava que posição, Oliveira? Eu jogava de tudo. Teimoso. Teimoso, na verdade. Mas eu gostava de jogar de ala. Né? Até no gol eu já joguei. E Romão joga? O Romão joga bola? É. Já jogou. Já né? jogou. Não sei se é um mal de quem jogou. gosta do esporte, de comunicar. Quase todos que eu converso, a gente ama esporte, mas eu, pelo menos, eu não tenho um esporte que eu pratico ele bem. Sério? Não, eu bem também, eu vou te falar, eu não pratiquei não. Eu sempre Fui um peladeiro mediano. O desportista que está ali, né, ele tenta, não deu certo, ele vai ser radialista, que ele já está no meio. É o meu... Ou ele vai ser árbitro. É o meu vai caso, ser cara, não dá não. Foi o que aconteceu aí com a gente. Oliveira, apoio da família para você, porque a gente sabe que, principalmente nas viagens, deixa a família em casa, como que é? Ah, isso é fundamental, né? A família é o nosso presente maior de Deus, é o nosso alicerce, é o nosso fundamento, é a nossa base, é tudo, cara. Minha família sempre me apoiou e entende, né? Nossas esposas, meu filho, hoje o trabalho, a família difusora, a família do trabalho, grande parte da minha vida está aqui dentro. E às vezes o rádio hoje é sábado, é domingo, é feriado. Quanto mais feriados para uns e finais de semana, descanso para outro, mais trabalho para nós. Então, lida bem com isso, me apoiam, me incentivam. Porque se não fosse isso, você não consegue superar, né? Dia domingo, você tem um almoço de família. Ou então, vai ter um churrasco dia tal. Não, eu tenho jogo. Não, eu tenho que viajar. Viagem 2, 3 dias. Quantos dias você sabe quantos dia das mães, dia dos pais nós passamos longe, viajando? E a profissão aqui, você não depende do seu calendário, você depende do calendário dos outros. Exatamente. Né? Na verdade, os outros que fazem o seu calendário, né? Parada dos esportes, feriado tem? Tem. Domingo não tem não, mas de segunda a sábado. Se deu 25 de dezembro, se deu 1º de janeiro, não é? O Réveillon, tem parada dos esportes. Segunda a sábado, e quando está em ativa, os domingos. Direto, né? Tem descanso. É aquilo que quando você se propõe a fazer um trabalho, você mede tudo isso aí. Mas o amor, aquilo que você faz com alegria. Você faz com... Isso não é empecilho. Hoje, você pega seu filho Eduardo, você o incentivaria a ser narrador esportivo? Ah, cara, boa pergunta. Não sei. Sinceramente, ele já acenou com isso. Não com narrar, não é? É uma geração diferente, uma geração, aliás, que está num avanço muito maior do que eu, com tecnologia, não é? E acompanha futebol e sabe muito mais de futebol do que eu, principalmente futebol internacional, Bundesliga, Premier League. Então, se você for discutir futebol com ele, fazer um podcast com ele aqui, ele vai dar aula. Principalmente se for futebol internacional. Eu não sei o que é essa geração nova hoje, se é o nosso futebol que não está seduzindo tanto, mas o futebol internacional nessa faixa etária, não é só ele, com todos os garotos dessa faixa etária que eu converso, eles dão aula de futebol internacional. Porque é outro patamar, né? É outro nível. Né? Hoje é muito mais fácil. Muito mais fácil. Você pega aí o Bellingham, né? O inglês. Enche os olhos de todo mundo. Não é isso? É apenas um exemplo. Nem falando, né, de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Salah, todo esse pessoal. Mas você pega aí o Bellingham hoje, não é isso? Aqui é cara assim que a juventude, né, enche os olhos. Mas se ele escolher isso e precisar do meu apoio, teria. O filho a gente faz, né? As pessoas, você não pode impedir as pessoas de seguir o seu curso, seguir o seu caminho, né? Quando eu quis ser, a minha família me incentivou. Talvez hoje eu indicaria, se for para ganhar dinheiro, então vai fazer outra coisa. Né? Vai ser jogador. Vai ser jogador. Mas o bom profissional é que eu penso, o importante é você ser feliz na sua vocação, ou tem um provérbio, um ditado que fala, florescer no terreno que Deus lhe plante. Porque quem está na profissão por vocação, ele não está nela só por dinheiro. Ele sabe contornar os intempéries e as adversidades
que ela traz. Se esse for o caminho dele, vou falar para ele dos prós e dos contras, tem uma bagagem com 30 anos de experiência e descobrindo coisas e aprendendo até hoje. Mas incentivar nos sonhos dele? Incentivaria sim. Luiz Oliveira, quando não está falando de futebol, o que faz? Tem algum outro hobby? Quando eu não estou Quando não é futebol, não é esporte, não é rádio? É meio difícil hoje. Você pegar um momento da minha vida que não esteja envolvido. Boa pergunta também. É meio difícil pegar um momento da minha vida hoje que não esteja inserido rádio, futebol, eu abrindo site de notícias, ouvindo programas esportivos. Eu gosto muito, eu sou uma pessoa de origem bucólica, rural, roceiro, ao popular da letra. Eu gosto muito, quando não estou no rádio, quando não estou alguma hora de... Eu gosto muito de estar na roça, contato com a natureza. Gosto muito. Pescador, você fala, comprou uma traia de pesca, deve ter 10 anos, não estreiei ela até hoje. Não pesco. Mas gosto muito de coisas, de fogão de lenha, de roça, e desligar de tudo. Aí quando eu tiro esses dias, né, os lugares que eu vou, geralmente o sinal do celular é muito ruim, é que eu dou uma respirada. Eu acho que roça, tá numa roça, tá na natureza, tá plantando, gosto muito de cuidar de planta, por aí, mas 90% do meu tempo são permeados de isso aí, de rádio, não desliga não, difícil dizer. É ou não é, Cristiano? Difícil. Desliga não. Difícil. Não tem. E outra coisa, quando a gente não tá no ar aqui, a gente tá no grupo polivalente, manda um pro outro, é uma coisa, a gente vive isso. Envolve mesmo, né? Tem... Se envolve, não tem como. Você fica naquela expectativa, né? Mesmo quando você não tá ali trabalhando. Ontem a gente estava com a expectativa de seleção brasileira. Isso. Hoje nós estamos do Cruzeiro. Você tá naquela. Você não tá trabalhando, seus companheiros estão ali, você tá acompanhando, talvez você fica sabendo uma informação. Você joga ali, você quer passar e tudo. A gente está falando muito da parte legal do futebol. Muitas pessoas que quando tive esse desejo de trabalhar com futebol, eu falo que um pouco da ilusão, né? Que quando se torna profissão, a gente falou também, né? Que você trabalha com o que você ama e você não precisa trabalhar, mas o trabalho é sério, o trabalho exige responsabilidade, renúncia, né? De finais de semana. Isso, todo trabalho, né? Com a família, e as pessoas às vezes têm um pouco dessa visão errada, né? Vocês trabalham com futebol, vocês ficam aí só resenhando, né, Cristiano? Só conversa fiada, uma hora, mas não, né, Luiz? Existe dedicação, renúncia, essa é a parte que a Globo não mostra, né? É muita responsabilidade. Para falar a verdade, ao pé da letra, de vez em quando a gente pensa assim, a gente sai de nós mesmos para ver a envergadura e o tamanho da responsabilidade. Ela não é pequena, não. Né? A gente carrega eu não vou dizer um peso, mas que toda profissão exige isso. A palavra certa é comprometimento, amor ao que se faz e responsabilidade. É pesado. Né? Se a gente parar para pensar o tamanho da responsabilidade, quando você entra no ar num programa ao vivo, quando você está fazendo um texto, quando você está numa entrevista ao vivo, quando você está no campo. Você se torna um formador de opinião. Exatamente. Mas é tão prazeroso quando a gente está fazendo isso que você não sente. Eufemiza essa... A gente falou de tecnologia, de quanto que inovou. Hoje em dia, eu digo que é mais fácil para essa nova geração se tornar um jornalista esportivo, por exemplo. Um celular, uma câmera, um microfone. Você deu sua baita do equipamento, né? Mas você começar e entrar ali, beleza. Mas você se manter, talvez eu acho que o erro é que eles não têm esse equilíbrio. Entre, é muito legal, eu gosto de falar de futebol, mas você tem que entender a responsabilidade de não levar isso somente como uma brincadeira, né, Romão? Com certeza, porque você pega ali o seu microfone, você pega ali a sua anotação, você vai para um campo, a gente talvez não tenha ali a noção de quantas pessoas que estão esperando aquela reportagem que você vai trazer, aquelas pessoas que espelham em você, porque hoje no rádio e patrocínio, você conhece praticamente todo mundo. Sim. Sou seu fã. Eu sou fã do Luiz Oliveira, eu gosto da narração dele, do jeito que ele faz, do jeito que vocês estão ali. Então, assim, é uma responsabilidade enorme, né, que a gente tem ali no dia a dia. Eu só queria uma pergunta, quando vocês falaram aí, eu vim da roça. Quando você estava lá na roça, quem que você ouvia? Você chegou um dia a falar para você ali, eu quero ser igual esse narrador para um dia eu também poder narrar. Domesticamente falando, eu cresci ouvindo Joaquim Assis, Luiz Antônio Costa, Ideu Pinheiro, Leonardo Caldeira,
É a geração que me espelhou. Em nível de Brasil, Zé Carlos Araújo, né? Que a gente não tinha a Itassat aqui, que hoje é transmitida. Você pegava em Confidência, Itatiaia, ondas curtas, ondas médias, Rádio Globo, né? Zé Carlos Araújo, Oscar Ulisses, né? São meus espelhos que, até hoje, né? Eu gosto muito, sou fãzaço. Osmar Santos, né? Que depois, infelizmente, decorrência do acidente. Cavalo, mas aqui, domesticamente, aqui, eu cresci ouvindo esses caras. Esses caras aí são meus espelhos, meus ídolos, né? Não vou negar isso, que eu quero um dia fazer parte. Isso me... Né? Você vê, hoje quantas crianças vêm aqui, adolescentes, direto tem vindo aqui, quer conhecer os bastidores porque tem esse sonho de enveredar por esse caminho. Você lembra, Felipe Ferreira há pouco tempo começou com a gente aqui, né? Depois foi fazer curso de jornalismo e hoje está no Globo Esporte. O Felipe, quando chegou aqui, eu lembro dos primeiros passos. Então, assim como alguém pegou na nossa mão e nos ajudou a dar os primeiros passos, né? A gente já está numa geração, como é que eu falo, irmão? 30 anos? Nós já estamos na geração, você está chegando agora, Camila, de uma geração mais jovem, não é? Mas a gente já está na geração intermediária que a gente inspira pessoas também. Como é bom a gente saber que, apesar das dificuldades que a gente enfrenta, mas é bom você olhar e saber, ó, eu estou inspirando alguém hoje porque alguém um dia me inspirou. Né? Isso é muito bom. Mas hoje você vê assim que está tendo menos pessoas querendo entrar ali aqui no rádio, ser narrador, ser repórter, do que era no passado? Eu não sei se tem menos pessoas querendo. O jornalismo em si, a profissão de jornalismo hoje, ela não é um mercado muito vasto. Algumas faculdades hoje têm fechado os cursos de jornalismo e não é uma profissão, puxa, como ela é remuneratória. Embora eu pense que o bom profissional e o grande profissional, ele sempre vai ter as portas abertas, não é? Ainda mais hoje com esse advento tecnológico que nós estamos vivendo. O bom profissional, ele independente de ele estar numa grande emissora de rádio ou de TV, é muito simples. Ele cria uma página no YouTube, ele cria no Instagram, no Facebook. Se ele for bom, ele vai chamar a atenção de alguém, ele vai se destacar, ele vai fazer o degrauzinho da escada, ou alguém vai ver aquilo ali. Esse cara escreve bem. Olha, o vídeo desse cara ficou legal. Então hoje, talvez, respondendo a sua pergunta, era para estar despertando mais pessoas para essa profissão. Mas hoje há uma concorrência. Também. Mas hoje... O pessoal, se me permitem falar, sim, eu imagino que o que pode estar acontecendo é o seguinte: hoje a gente está numa geração que tudo é imediato. A mensagem é imediata, tudo que você vai fazer é muito imediato. E às vezes os jovens de hoje, eles menosprezam o processo. Então, eu quero ser jornalista, eu tenho um celular, um microfone, eu jogo ali na rede social, e o processo ele é muito importante, né? Que eu acho que é o que está perdendo aí nessa nova geração de comunicadores. E às vezes, Camila, muito bem colocado, se não for ao pé da vocação, da essência do seu jornalista, o radialista, o profissional, nós estamos vivendo um advento hoje de busca por celebridades, né? Peraí, você está aqui porque você ama, você gosta de ser uma pessoa da comunicação, um jornalista do rádio, da TV, ou do blog, da rede social, ou você quer buscar ser visto? O que é muito normal também, não estou condenando ninguém por esse aspecto não, né? As celebridades instantâneas, eu quero muitos seguidores, eu quero monetizar isso, eu quero, né? De repente hoje você tem um jornalista com 2, 3 graduações aí, e tem menos seguidores do que as influências, sei lá, os mecanismos hoje são diferentes, os valores hoje são diferentes, o mundo está numa rotação, mas agora com chegada de inteligência artificial, aí que está prometendo revirar o mundo de cabeça para baixo, mais uma vez nisso tudo, né? Mas eu acredito que ainda assim, essa questão de informar, de correr atrás da notícia, de levar ela a um público específico, né? Essa alegria, eu fico imaginando aqui, acompanho muito mídia internacional e fico imaginando aqui esses dias, né, nesses conflitos que nós estamos tendo aí, Ucrânia, Rússia, Oriente Médio, né? Imagina você um repórter ali na linha de frente, cobrindo uma guerra. O quanto você tem que ser apaixonado por aquilo que você faz. Tem que estar disposto a... O risco, você não sabe se vai... O risco que você corre. Isso é que deve dar frio na barriga. Eu lembro de um relato do Pedro Bial,
ele chegou, uma bomba que explodiu perto de uma cobertura que ele estava fazendo, eu não me lembro mais um ano, ele chegou a perder parte o estampido da bomba, parte do seu problema de audição, né? E isso é desafio, né? Isso tem que ser apaixonado pelo que faz mesmo. Você tem, ó. Você imagina nós aqui um exemplo, então? Que ano que foi que nós fomos daqui a Tombos? Onda Vermelha no estado de Minas Gerais, transmitiu um jogo do CAP, torcida proibida de entrar em campo. 2020. E nós daqui lá com medo, todo mundo de máscara, com álcool em gel até na alma. Com medo de descer do carro e ir para almoçar ou para ir no banheiro, pegava na maçaneta e passava álcool, porque tem que gostar. E pergunta, a gente tava com medo, não tava? Muito. Mas pergunta se você não tava feliz de, no momento daquele histórico. Outra coisa que nós passamos aqui, quanto tempo ficou sem ter nenhuma competição esportiva no mundo? Um ano, praticamente. Pensa num desafio que é você manter um programa de esporte durante um ano, sem ter nada. Parou tudo, o mundo parou. Eu penso que isso também é história pra gente contar, é gratificante. Nós, gratificante, a gente não queria ter passado por isso, né? Deus me livre. Mas nós passamos por uma pandemia mundial que mexeu com tudo e mexeu diretamente com aquilo que a gente... Você lembra quando fechou tudo aqui? Era para ter um jogo do América. Não. CAP, não é? Tirou a torcida, né? Tirou a torcida. Tirou a torcida. Começou, né? O Liz, que era o treinador. Isso. O CAP vinha de uma goleada contra o Tupinambás por 4-0. 3 gols do Paulo René. O estádio com certeza estaria lotado. Aí veio o decreto que não poderia ter ninguém. Né? O América tinha o Ademir. O CAP era dirigido pelo Thiago Oliveira. O Alisson errou no lance. O CAP perdeu por 1-0. E depois, aquele foi o último jogo. E depois dali pra frente parou. E quando voltou em onda roxa. E nós andamos 800 quilômetros para transmitir um jogo em Tombos. Com medo até de descer no caminho para ir no banheiro. E eu falo, e o rádio, né? O rádio nos proporciona isso, né? Você conhecer os lugares, você poder ir. Eu e Luiz Oliveira estivemos em Goiânia, no Cerro Dourado, no jogo Cruzeiro e CAP. Não, Cruzeiro Goiás. O Cruzeiro perdeu por 1-0, não é isso? Quem nos deu essa oportunidade? A Rádio Difusora. Quem nos deu essa oportunidade a Tombos? A Rádio Difusora. Dos 853 municípios do estado de Minas Gerais, nós conhecemos. Digamos que nós não conhecemos todos, mas em todas as regiões de Minas Gerais, nós tivemos uma cidade a serviço do esporte. Você conhece esse estádio? Conheço, já trabalhei lá. Você conhece a cidade? Conheço. Você falou de Tombos, mas nós tivemos também um fato que foi diferente. Se eu não estiver enganado, 2019, 2-2. Caldense e CAP, no último lance o Paulo René perdeu o gol da vitória, que torcedor ali próximo da cabine mexendo, nossa, pegou no meu pé, xingando, isso acontece. Pegou, difícil, né? Torcedor no meu pé e o CAP jogando bem, o CAP estava numa fase muito boa. O Marcelo fez gol de falta. Isso, o CAP fez 1-0 e eu gritava gol e o torcedor começava e virava me xingar e aí a frente, ele estava frente a frente comigo, né? Então, tudo que eu falava, ele vinha me contestar, ele vinha... Lá pelas tantas eu perdi a paciência com ele e virei para ele. Se amanhã eu for lá no seu local de trabalho e começar a te incomodar, você lembra? Do jeito que você tá fazendo comigo, você não vai gostar. Eu tô aqui fazendo o meu trabalho. Acho que foi aí que ele deu uma acalmada. Eu pensei hoje eu apanho aqui, né? E o segundo tempo sem retorno. Sem retorno. Sem retorno, gesto. Você sabe como que eu chamava ele? Movimento. Porque nós tínhamos perdido a comunicação. Pro ouvinte, tava normal no ar. Pra nós, não tava. O Cristiano olhava pra mim e eu... Essa é uma das situações inusitadas. Isso, voltando a sua pergunta do inusitado do rádio. Que acabou de acontecer. E a gente conversa, eu tenho essa curiosidade. Eu tô aqui do lado do Cristiano Romão, nosso convidado é o Luiz, mas não quero, né, também deixar de falar do Cristiano, que é uma enciclopédia, né? Enciclopédia. Tem essa curiosidade, apesar de ser amante da comunicação, de gostar muito do jornalismo esportivo, que memória é essa que sabe o gol de 1993, 2-1 e foi de cabeça? Isso já nasce? A minha mãe, as minhas tias, elas falam assim que a minha avó, Maria da Conceição Romão Teixeira, ela fala que os Teixeira era bom de memória. Então eu peguei essa memória da minha avó. A minha avó, eu perdi ela no dia 1º de agosto de 97. Então a minha avó, assim, ela nos contava cada história, assim, desde a época que morava lá em Silvano, morava lá na Matinha, assim,
antepassados, então minha mãe sempre me fala, Cristiano, essa memória que você tem é da sua avó, porque a sua avó contava uma coisa pra ela e ela não esquecia. Então, sim, graças a Deus. Mas é assim que a gente trata ele aqui, por exemplo. O Cristiano é uma enciclopédia, tem uma memória espetáculo, além de ser um cara, um baita de um profissional, e guarda essas datas e esses fatos, e o bom de ser time é isso, não é? Você soma, você traz uma individualidade a serviço de uma coletividade. E a memória do Cristiano, ela é realmente, como diz os nossos americanos, uma memória de elefante. Joga a favor e contra, né, Cristiano? Porque se a mulher perguntar a data de casamento, tem que estar na ponta da Com certeza, viu? é. Espera, tem um prazo? Você já colocou assim um prazo? Até quando você vai continuar? Depois você vai querer ficar por conta da família, querer apenas ali acompanhar ou não? Eu já penso, se não fosse a nova reforma da Previdência, eu estaria bem próximo já de aposentar. Tem algo que falta realizar? No rádio? Rádio, no jornalismo? Não que fala assim, mas deixou de sonhar? Porque na vida você tem que mensurar o tamanho do passo que você dá. Sonhar é grande ou pequeno. A dificuldade é a mesma. É a mesma, mas não, eu sou um cara realizado. Feliz por tudo que eu já realizei. Grandes coisas? Não, um passo do tamanho, um passo de cada vez. Mas eu não penso ainda o que vou fazer. Eu acho que isso não está muito longe. Talvez eu não venha a deixar, porque eu acho que quando eu falar deixou, é algo que morre dentro da gente, né? Mas diminuir o ritmo, né? Eu tô beirando, o próximo aniversário meu é meio século de vida. E o ano que vem eu faço 30 anos de rádio. Mas o jornalismo, não só o esportivo, ele dá essa possibilidade. Normalmente a pessoa trabalha até uma idade, né, bem avançada, né? A gente teve aí o Galvão, aposentou com quantos anos, Cristiano, sabe? Quantos anos que o Galvão fez a última narração? Foi agora, né? O Galvão tem 70? 70, fez 70, não, né? Nós temos... É a última Copa, né? Ele fez a final da Argentina com a França no ano passado, foi, né? Estão falando que vai voltar. Acho difícil, né? Acho Mas nós temos um exemplo na equipe polivalente. O Zé Maria Campos tem 60 anos de rádio. 60 anos de rádio. E quando eu penso que eu estou cansado, eu penso assim, não, mas eu já estou precisando diminuir, né? É bom, a gente fala da pluralidade que nós temos num time. O Zé Carlos tem 50 anos de rádio. Você olha para pessoas como nós temos no nosso time e fala, peraí, eita, é de mole demais, né? Sim. 60, eu tô com 30, mas eu penso em diminuir. Eu não sei, para agora acho que não é hora ainda. Mas tá no pique. Acho que tô, não é? Mas talvez eu não tenha mais o pique que eu tinha quando eu tinha 35, mas a sabedoria, o conhecimento que eu adquiri, não é, a gente é um ser humano em formação. Talvez eu não precise mais daquela intensidade. Esse caminho de passar o que sabe está sendo muito usado, né, por muitos profissionais. Hoje a gente tem as mentorias aí, né? O jornalismo teve até uma polêmica uma época, né? Necessita de diploma. Necessita. Um caminho a ser trilhado também, né, Nolo Oliveira? Talvez. Sabe para os outros. Não sei, talvez. Não sei o que Deus revela, né? Reserva, melhor dizendo. Vai sair, Luiz Oliveira sai de casa, porque nós vamos ser na primeira rodada do Campeonato Mineiro, Cap e Cruzeiro. O Luiz Oliveira vai narrar o jogo. Como que fica o Luiz Oliveira nesse jogo? Além da narração, o profissional da torcida. O primeiro pensamento, como é que é a palavra? Despir-me. Eu tiro de mim o Luiz Oliveira torcedor. Faz um exorcismo. Torcedor. No Cap e Cruzeiro. O Davi contra Golias. Modestamente, os dois times que eu torço, todos da minha cidade. Eu torço pro empate? Não, esse ano eu não trabalhei no jogo. O Cap estreou aqui contra o Cruzeiro. Eu torci pro Cap. Porque eu sabe por quê? O Cruzeiro, eu sei da grandeza dele, que ele tem inúmeras outras competições pela frente, e
você tem um produto hoje, uma marca como o Cruzeiro, com 8 milhões de torcedores, é mais, sei lá se é mais fácil ou se é mais difícil de gerir, mas eu acompanho de perto o presidente do CAP, o diretor de futebol, o pessoal da cozinha, o pessoal que sai para vender publicidade. Ajuda. Eu sou bairrista, eu sou CAP. Cruzeiro e CAP hoje, eu sou CAP nesse jogo especificamente. Que seja um 3-2 pro CAP, ver o Cruzeiro fazer gol e o CAP fazer 3. Mas o coração patrocinense e o bairrismo, eu não sei torcer contra o CAP, não. Ou então vou dar um empate, quem sabe, né? Bom pra todo mundo. Bom pra todo bom mundo. pros dois lados. Mas o Cruzeiro eu sei que o calendário dele é grande, ele é muito maior. E o CAP, ele é restrito naquilo ali. Uma vitória num clássico, num jogo como esse, né? Ela faz muito mais resultado. Ela causa muito mais impacto pro CAP do que pro Cruzeiro. Saindo aí da narração, já que hoje é o nosso primeiro Polivalente, esse novo produto do Grupo Difusora de Comunicação, da equipe Polivalente. Qual que é a sua expectativa? Você acabou de falar aí do CAP para 2024. Eu tenho uma expectativa boa. Desde que o Maurício pegou lá em 2016, a gente sabe que quanto é difícil, quando você falou do Cruzeiro e CAP agora aqui, né, o tanto que é difícil ser dirigente de clube no interior. O CAP hoje que não tem mais a sua Vila Olímpica, que não tem mais toda aquela estrutura ao longo do tempo, não é? Mas a expectativa que eu tenho com essa mudança até agora foi muito bem trazido, né? Apesar das dificuldades. O ano passado nós escapamos na última rodada, esse ano triangular, eu penso assim, não vai mudar de primeiro objetivo você lutar para não cair. Mas quando você tem, na palavra do presidente, e nós cobramos muito isso aqui, querendo ou não, o CAP esse ano tem um envolvimento maior do líder maior do município. Eu fui um cobrador ferrenho de uma participação maior do prefeito Deiró no projeto do CAP. Acho que pela liderança maior que tem, pela capacidade que tem, no impacto de buscar parceiros. E se tem uma expectativa, pela própria palavra do presidente desse ano, que vem com o discurso de colocar o CAP na Copa do Brasil. Então você não pode estar desanimado com... peraí, não acredito. Peraí. O presidente do CAP tem um pensamento positivo de colocar o time na Copa do Brasil. Você já pensou se isso acontecer? Inédito, nunca aconteceu. Pela primeira vez na história, o CAP na Copa do Brasil. Vai ser fácil? Não vai ser. Eu sei que não vai ser fácil. Pode não acontecer? É muito mais provável não acontecer do que acontecer. Mas se você entrar pensando que não vai acontecer... Acho que as expectativas são todas positivas, né? Todas. A mudança numa diretoria, né? No caso, né? Saiu o Tatá, entrou o Ronaldo Correia. Traz uma expectativa positiva. A campanha da Série D, uma campanha boa. Espetacular, né? Traz uma expectativa positiva. A torcida se vindo no mesmo embalo dos últimos jogos da Série D. Te traz uma expectativa. Rogério Henrique, começando um trabalho. Estritamente, um treinador estritamente vencedor, né? Sabe assim que é diferente, né? Forma de disputa de Série D com relação ao Campeonato Mineiro. São 8 datas a primeira fase. Você sabe que você não pode errar. Você não pode começar mal a competição. Mas, pelo elenco, pelo que a diretoria, né, está passando para nós, para o seu torcedor, a expectativa é grande. Você pega este ano 2023, quem foi para a primeira fase da Copa do Brasil, Camila? 650 mil cota da TV, da CBF, é a TV que paga. Ano que vem nós devemos ter um aumento, 2024, 750. O CAP chegando na Copa do Brasil... Em 2025. Nada, 800, 900 mil. É praticamente o dobro que a cota da TV para o Campeonato Mineiro. Aí você já tem um recurso para você ter um time competitivo durante a competição. E eu creio que o grande, se dizer assim, gol do CAP nessa última temporada foi trazer a torcida de volta. E muitas pessoas, às vezes, questionavam, né, a falta da torcida. A gente está vendo acontecer na seleção brasileira, onde a gente teve o jogo do Brasil. Eu, particularmente, achei um dos Maracanãs mais vazios do que, né, normalmente... Mas um ingresso a 600 reais, pesa. Né, Camila? Não, também com certeza pesa. Mas eu falo que, assim, às vezes, questionava-se muito, por que o torcedor não vai?
Valor de ingresso? Talvez. Mas também o torcedor não tinha mais aquele ânimo. Se você monta uma equipe com o objetivo único de não se classificar, mas sim de não cair, o torcedor também. Então, eu acho que foi muito importante reacender essa paixão do torcedor. Mas lembrando que na Série D o CAP teve uma mistura muito feliz, boa campanha e ingresso barato. Baratos. É o que precisa. Exatamente. Eu não sei se o orçamento, o Mineiro é completamente diferente. Tiro curto, salário dos jogadores mais caros. Se vai ser possível. Tomara que a boa campanha aconteça. Agora, eu não acredito em ingressos tão acessíveis como foi na Série D. Foi uma mistura perfeita pro torcedor. O time ganhava, ganhando. Ingresso barato. Foram equipes difíceis, né? A chave do CAP foi, né, times... Vamos fechar, então, o nosso primeiro Polivalente? Passou rápido, hein? Passou rápido. Eita! Camila, valeu, hein? Obrigado, viu, Cristiano? Bom. Foi muito bom. Participação. Obrigada, Luiz. Pois, rapidinho, só para finalizar. Olha lá. Entrevistar ou ser entrevistado? Muito melhor entrevistar. Essa era a ponta da língua. Então, hoje, o nosso primeiro Polivalente, sempre estaremos aqui com entrevistas. O nosso primeiro com o diretor de esportes, né, da equipe Polivalente, Luiz Oliveira. E para fechar o nosso primeiro Polivalente com você, queríamos lhe agradecer uma narração de um gol. Agora? Agora, para fechar. Rapaz do céu, hein? Quem sabe faz ao vivo. Um gol do CAP. Um gol do CAP. Um gol do CAP. Imaginando aqui. Peraí, você me pegou. Pode fazer, ali, pode ser dos jogadores que aqui estiveram esse ano. Aqui estiveram esse ano. Sim, o Léo Santos, Neto Costa, Galhardo, Rick Senna, Maicon Félix. Vamos pegar lá então, deixa eu lembrar aqui. Primeiro queremos lhe agradecer. Não, obrigado. Aí a gente fecha com a sua narração. Obrigado, quero agradecer a você, a direção, a Camila, bem-vinda, Camila, ao nosso time, não é? Tá chegando agora e com certeza vai ser uma parceria de sucesso. O podcast é uma nova aposta do Grupo Difusora de Comunicação e tenho certeza que muitos vão passar por aqui e muitas histórias bonitas serão contadas aqui. Estreia do Clube Atlético Patrocinense no Campeonato Mineiro de 2024, 0-0 o placar do jogo, 30 minutos passados, 45 minutos passados no segundo tempo. O CAP recebe o Clube Atlético Mineiro, o Galo de Hulk no estádio Pedro Alves do Nascimento. A bola dominada pelo setor direito, recebeu o Cleicinho, levou para a linha de fundo, bateu cruzado, Neto Costa subiu de cabeça, espalmou o goleiro, voltou na sobra e o gol! Gol do Clube Atlético Patrocinense, acaba o jogo no apagar das luzes, Neto Costa bota na rede, com ele em campo é certo que tem adrenalina, porque o Neto Costa bota na rede, carimba e assina, tá bom assim? Legal. Valeu. Essa não estava no projeto, hein? Certo. Então hoje, nosso primeiro Polivalente, você que nos acompanha aí pelas redes sociais, é só acessar aí o Difusora 95.3 lá no YouTube e sempre estaremos aqui com entrevistados e, claro, com a sua participação. Valeu, foi bacana demais. Obrigada a todos, valeu. Polivalente, o podcast esportivo da Difusora 95, segunda às 8 da noite.